situações que poderiam ser semelhantes, e que você pudesse fazer o que o Miguel disse para não fazer, que é a comparação. Mas aí você teria, como pontos de contato, pequeno porte e a mineração presente. E aí, assim, se você estuda isso, eu não vi em nenhum lugar você falar assim, mas o que aconteceu com a cidade a partir do momento que esses grandes empreendimentos, projetos, eles se localizam aqui. Né? São municípios de pequeno porte, os estragos devem ser gigantescos, né? Porque a gente teve aqui que nem chegou a se concluir o Converge, que já fez grandes estragos em Itaboraí, São Gonçalo, Maricá mesmo, né, se lançando como um município que vai atrair a classe A dos executivos. Né? Então, trabalhando para a venda do seu território. E lá, como é que acontece? E aí você tem um município só que tem plano diretor. Como é que ocorre no resto? É na base do vamos ver como é que é, para ver como é que fica e aproveitar os melhores caminhos. Então, eu acho que você poderia, entrevistando o prefeito, você poderia caminhar no sentido de ver, tem plano diretor? Você já sabe que você vai responder não. E como é que você vê, quer dizer, a visão dele da chegada do empreendimento e de quais são os problemas que ele enxerga e como é que ele está lidando com esses problemas. Porque aí você tem, assim, como é que no cotidiano, com os desafios que aparecem cotidianamente, como é que a prefeitura trabalha, se é na base da negociação com a empresa. Por exemplo, aqui em São Gonçalo e Itaboraí, a legislação urbanística muda de acordo com as negociações com as empresas que começam a chegar, apesar de ter plano diretor. Então, isso com relação assim, ao teu eu acho que você faz uma análise do Estatuto da Cidade que é um pouco restrito. Eu não diria que o Estatuto da Cidade só se aplica a grandes municípios. Já fiz plano diretor para municípios de pequeno porte. É lógico que o Estatuto da Cidade te oferece um leque de instrumentos que você vai escolher aqueles que se adequam à realidade onde você está trabalhando. E ele oferece um leque, apesar da gente se aponta, tem um pedaço no texto que você diz toda a expectativa de uma aprovação do Estatuto da Cidade era enorme, e era mesmo. Aprovou todo mundo assim, agora nós vamos resolver o problema da cidade. Ele é do engano, porque não é a legislação que resolve o problema da cidade. Mas assim mesmo, vem o plano diretor, no seu bojo você tem instrumentos que a gente costuma dizer que vêm para o bem, outros que vêm para o mal, reforçando a visão, criando a possibilidade de, fazendo o planejamento, reforçar a visão de cidade mercadoria. Depois eu concordo também com o Miguel quando ele diz que tem que tratar o município. Até o Estatuto da Cidade, quando fala de plano diretor, fala agora de município. Né? Na final da década de 70, quando eu comecei a fazer plano diretor, você tratava só da área urbana em termos físico-espaciais. O nome era Plano Desenvolvimento Físico-Territorial. Físico-Territorial. Agora, a ambição é um pouco maior. Tratar o município, sua área urbana e sua área rural. Mesmo que o município não arrecade imposto na área rural. Então, acho que é o município, ainda mais de pequeno porte, e imagino que os reflexos desses grandes empreendimentos vai ser muito grande. Concordo que, assim, essa comparação com os Estados Unidos e com a Europa, a não ser que se ache que a gente está a caminho da realidade deles. Tem gente que pensa assim, né? Nós estamos num estágio mais atrasado e chegaremos nesse patamar mais adiantado. Assim mesmo, eu acho que tem um grau de idealização que ocorre lá. Eu morei nos Estados Unidos 4 anos, é verdade, é muito tempo atrás. Mas já se falava em planejamento participativo, mas até certo
Não é à toa que aparece os tais do advocacy planning, e a população mais pobre não tinha vez. Então, precisava de alguém que desse resposta à sua vida. Então, eu acho, eu tirar. Porque não tem por que comparar realidades tão diferentes e a gente não sabe se a gente quer chegar na realidade deles. Que é outra dúvida. E foi engraçado quando eu comecei a ler o prólogo. Todo mundo se apaixonou pelo prólogo. O máximo. O que é bom de ler, né? Mas é poético. Não, vale a pena. Vale a pena ler. Vale a pena. E você escreve bem. Porque tem leituras que a gente faz que é uma tortura. Né? O que será que ele quer dizer? Aí você lê a segunda, aí você mostra para quem está do lado, mas você entende. Sou eu que não estou entendendo. Você não, você é claro. Que é uma vantagem. Então você tem facilidade de escrever. Aí só para te convencer a reduzir o número de municípios, gente, você só tem 4 meses. Não, e aí eu faço só um parênteses, desculpe, Regina. Tem 4 meses e não aparecer aqui semana que vem assim. Puxa, vai para fui no site dos melhores destinos e consegui uma passagem para a Rússia. Aí, Glauco, valeu. Não, pode deixar, eu te conto rapidinho. Não, mas 4 meses. Tá certo? Fora você isso, trabalha na Fiocruz. É pesquisador lá. Então você pode ter facilidade de escrita, ser inteligente, ter mais de 4 meses, 6 municípios. Primeiro que você diz assim, eu vou ficar 4 dias ali, aí o prefeito não te atende. Isso eu falei. Não tem tempo. Então 4 viram uma semana, viram 2, você vai, você volta. Então eu acho que para a sua segurança e tranquilidade, sanidade mental, reduzir. Reduzir, porque eu acho que. E aí fazer. Aí você já tem tema para o doutorado. Você está querendo fazer uma tese de doutorado em 4 meses. Fora isso, desculpe mais uma vez, ele queria ir hora para a Espanha, hora para Portugal, fazendo tudo isso. Ele chegava assim, você conhece alguém em seu lugar? Não, então, esquece de quando ele. Esse é Miguel Arthur. Diferente do Miguel. Eu acho que você tem que tirar um pouco esse discurso, porque assim, por que só se dá ênfase à grande cidade, se abandona os pequenos municípios? Sabe? Não é essa a questão. A questão não é o abandono. A questão é que, quer dizer, planejamento é um ato político. E os prefeitos, a maior parte, não gostam de planejar porque gosta de governar discricionariamente. Então, a partir daí, se eu não tenho pré-definido minimamente o que eu devo fazer, eu também não adianta ter plano diretor, muitas vezes, porque está na gaveta. Mas se é para ser de verdade, aí eu vou precisar que alguém pegue a mas não vai fazer mais, né? É a outra fechada. Está aqui. Vamos. Quando eu começar a tossir, vocês não vão querer estar comigo. Pronto, agora já tem bastante. Então. Você quer isso, meu bem? Você quer isso? Não. Eu acho que você cita alguns problemas que as pequenas cidades padecem, a falta de equipe técnica. Quer dizer, quando você apontar o prefeito, você pode, inclusive, falar disso. Quer dizer, você perguntar, tem secretário de planejamento? Ele diz, não. E aí, como é a dinâmica? Né? Quer dizer, como é feito o enfrentamento dessa realidade que está transformando completamente, quer dizer, desse elemento que veio transformar completamente essa realidade. Eu acho que vale a pena você comparar, por exemplo, população, que isso é fácil, antes e depois, de caminhando com ela, inclusive em termos de renda, né? Porque existe, assim, a gente já sabe pelos estudos de outros municípios que receberam grandes projetos, você sabe que atrair uma população de baixa renda, que vem com uma expectativa, mas não tem onde morar, então
há um crescimento de assentamentos informais, há um crescimento de prostituição, de todos os problemas que vêm a reboque de uma população que vem de longe, inicialmente sozinha, quer dizer, o trabalhador vem sozinho, mas que depois começa a se agregar às famílias, né? Depois, há também a vinda de empresas mudando, né, causando rupturas no espaço urbano, porque na expectativa que atrás desse grande empreendimento venham também técnicos com um novo nível de renda que precisam ter suas demandas atendidas. É isso que está acontecendo. Então, eu acho que você pode... Deixa eu ver o nome dela, que é a professora do IPUR, acho que ela não tem em algum lugar. Que estuda grandes projetos, área... Roseli Piquet. Isso. Ela tem... Mas ela não está mais no IPUR. Não, ela tá, tem mas ela tem casa. Tem, isso. Ela trabalha com plástico. E ela descreve com muita propriedade o que acontece, né, nesses municípios. Tem também um outro livro aí do IPUR, aí fazer também. Tem um capítulo até que a gente trabalha a questão do Comperj, mas tem também em Minas, que eu acho que é a Heloísa que escreve um dos capítulos, então ele tem... Heloísa da UFMG. Que pode alimentar também, fora Weiner, lógico, Fabrício Adalto, etc. Também, Roseli Piquet e Rodrigo Serra, tem um livro que é bem assim, chutinho e bem interessante. Mas antigo, mas atual. E as coisas continuam acontecendo da mesma forma. Compra de carro, cidade de companhia. E fala também, quer dizer, como é que esses projetos vêm a partir de decisões de fora, o município nem participa, em geral com um discurso muito positivo de desenvolvimento, de benefícios que trarão para esses municípios e que ocorre justamente ao contrário. Então, eu acho que você pode ver também isso. Bom, fazer um estudo, uma análise melhor do estatuto, quer dizer, o estatuto não seria a panaceia, tem aspectos positivos, mas também abre brechas para atuações que eu diria que são muito perniciosas dentro da ótica de uma cidade democrática, né, que trabalha no sentido de oportunidades para todos, mas e ver também que, na verdade, o Estatuto da Cidade, o que tem de importante, a aplicação é pífia. Então, se você olhar para os municípios que aplicam os instrumentos que vão democratizar o acesso à terra, muitas vezes tem um Estado no plano, mas não tem como aplicar. Então, a aplicação é muito acanhada. Também acho que a gente tem que fazer jus, ser justo do Ministério das Cidades, não esse de agora, né, lógico, lá do início. Quando abre, né, todo esse incentivo aos pequenos municípios, aos grandes, porque houve toda essa campanha de plano diretor, obrigatório para os pequenos municípios, mas o Ministério também foi atrás dos pequenos municípios, inclusive abrindo chamadas para as universidades, junto com o CNPq. Então, por exemplo, eu fiz um plano de Paracambi dentro de uma chamada que era Ministério das Cidades CNPq para os pequenos municípios. Então, os pequenos municípios eles não ficaram tão abandonados assim, né? Eles tiveram durante um período restrito, muito restrito, mas tiveram um olhar, né? Se pode até, eu acho que a gente tem que valorizar o que aconteceu de bom, porque agora só está acontecendo coisa ruim, né? Eu acho também que você disse que não quer discutir conflito, mas eu acho que você vai passar pela questão da justiça ambiental, né? Porque esses projetos, em geral, têm consequências que são sérias do ponto de vista ambiental, especialmente para a população de baixa renda.
verdade, eu fiz assim, eu não sei se eu encolhi o que você ia fazer e ia lá de outro lado, né? Porque eu vejo que você deveria olhar um pouco essa bibliografia de grandes projetos, olhar a questão da justiça ambiental, aí basta pegar um dos livros, acho que tem até um livro do Henry Axelrod, que fala, tem um título, o arcabouço jurídico, né? Aí incluindo não só o Estatuto da Cidade, mas a legislação ambiental, né? Porque, gente, mineração atinge o coração do meio ambiente, né? Quer dizer, como é que o município trata disso? Então, estar alerta para quando você conversar com o prefeito, você ter que como sugar dele as informações. Então, você ir já com um elenco de coisas que você deve abordar. Né? Então, não esquecer da questão ambiental, não esquecer onde está morando esses trabalhadores que vieram para cá, como é que está, tem habitação suficiente para eles, não tem, como é que a cidade está, o município está lidando com isso, né? E as próprias tendências atuais. Aí eu falo isso porque nessa região daqui, pode ser que nem aconteça aqui. Pode ser que aconteça até nesse que tem como turismo, mas aí que na minha perspectiva eu não pegaria. Quer dizer, nessa região aqui do leste metropolitano, você vê claramente assim, o esforço dos municípios para atrair alta renda. Então, Maricá está assim com enormes projetos de loteamento daquele tipo que tem em São Paulo, que são cidades do nada, então abrindo novas frentes no capital imobiliário, mas enormes frentes e sempre priorizando a alta renda, ou seja, eles queriam pegar a nata de quem ia trabalhar no Compércio. E aí parou, aí a pergunta que não quer falar é o que vai acontecer com esse estoque, né, de edificações. Agora, nesses municípios aconteceu isso ou não aconteceu? Acho que são questões que você podia também abordar. Eu faço minhas palavras, não sei se eu confundo demais. Posso complementar? Pode. Quando eu falo, né, quando for entrevistar, vai ter, aí sim, você vai ter que ver o que está por trás desse discurso do exatamente. Né? O que ele vai passar e o que é realidade. Exatamente. O que ele vai passar. Aí sim. Aí seria é uma interessante, percepção pena que não vai dar tempo, era aí entrevistar o outro lado, né? Que era a população escolhida aleatoriamente, né? E para ver o que é o discurso da população e o que é o discurso da prefeitura, né? Ele faz que é aquele discurso legitimado, né, oficial e totalmente, né? Você vai ter que... E aí como é que você, né? Deve falar coisas fantásticas, né? Ler, né? Tudo ótimo, não tem... Se, por exemplo, entrevistar o prefeito aqui de Niterói. Se entrevistar o prefeito de Niterói, está tudo uma maravilha. Maricá, por exemplo, você sabe que o duto para os rejeitos, todos conversam, sai em Maricá. Exatamente. Sai em Maricá, que ninguém sabe disso. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Regina.